Bom dia a todos os que se encontram aqui presencialmente, como eu havia falado há poucos minutos, né? É bom ver vocês, é bom estar de volta. Feliz ano novo para a nossa casa, para todos os nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais na internet, o YouTube, o Facebook. São tantas pessoas que nos acompanham e nós ficamos extremamente gratos por mais um ano que se inicia de trabalho, pedindo sempre a proteção do Mestre que nos ampare e nos proteja na nossa trajetória como Filho de Deus aqui na Terra. E hoje, gente, nós vamos estar falando, né, a nossa irmã Cris, ela é uma trabalhadora, ela é trabalhadora dessa casa, trabalhadora da nossa casa já há bastante tempo, e ela vai estar falando sobre um assunto muito interessante: saúde das emoções. É muito bom porque às vezes a gente pensa que está saudável e estamos sempre sendo convidados, como disse o nosso querido Antônio no Evangelho, ao equilíbrio. Obrigada, Eugênio. Bom dia a todos. Eu acho que eu falei com quase todos vocês aqui. Eu só não tenho o costume... Vem cá, técnica. Aproveitar aqui. Eu quero aparecer na câmera. Dá licença. Então, feliz ano novo, gente! Que maravilha! Olha, nós vamos tratar de um assunto hoje que diz respeito a todos nós. Todos nós buscamos saúde, todos nós temos emoções. Eu gostaria de pedir desculpa por conta da minha voz. Se eu começar a tossir, eu vou ter que colocar uma balinha na boca, se a água não fizer o efeito. E se, apesar disso, nada der certo, eu passo para Antônio ou para Esté, para eles darem continuidade aqui. Tá certo? Então, tá bem. Então, nós vamos falar hoje da saúde das emoções. Eu gostaria que vocês me falassem assim rapidamente, bem rápido, que aquele relógio ali passa muito rápido. Os que frequentam a casa já conhecem, né? O que é saúde para vocês? Vai, joguei a bola. Saúde. Uma palavra. Bem-estar. Independência. Equilíbrio. Esté ainda está pensando. Antônio também está pensando. Emoções. O que vocês entendem por emoções? Sentimentos. Então, vamos lá. Eu também pedi ajuda. E aqui, ó, pra gente começar, não tá funcionando? Ih, Gilberto, eu vou te dar trabalho hoje. Não tá. Nosso técnico ali vai ter bastante trabalho hoje. Que eu vou... Ah, tá. Não deu certo. Agora deu. Tá, não tem problema, porque foi... Tá tudo bem, gente. A gente continua assim. A nossa fala de hoje vai ser assim, eu pedi ajuda a esse pessoal aqui, que eles sabem bastante. E quando a gente sabe pouco, a gente pede ajuda. Então, se vocês quiserem se aprofundar neste saúde, emoções, eu indico para vocês a leitura profunda, o estudo dessas obras, porque auxilia muito, muito, muito. Então, vamos lá. Saúde. Saúde é o estado de bem-estar físico, mental, emocional, social, espiritual e não apenas a ausência da doença. Segundo a definição clássica da Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Agora danou. Essa palavrinha aqui, completo, fala bastante, né?
Em um sentido mais profundo e humano, saúde também significa equilíbrio do corpo e da mente, capacidade de lidar com desafios da vida, harmonia nas emoções e nos relacionamentos, sensação de propósito, paz interior e autocuidado. Olha só o quanta coisa tem numa palavrinha desse tamanho, né? E aí, ter saúde é viver com qualidade, consciência, equilíbrio, respeitando o corpo, os sentimentos e a vida como um todo. Fácil assim. Quem consegue? O convite aqui é para que a gente possa buscar a nossa saúde, vivendo com qualidade, com consciência, com equilíbrio, respeitando o corpo, os sentimentos e a vida como um todo. Assim nós vamos encontrar realmente a nossa saúde. Então aqui, a saúde na visão espírita, nós vamos ver que saúde é a harmonia da alma, refletindo-se no corpo e na mente. O ser humano é um espírito imortal que utiliza o corpo físico como instrumento de aprendizado. O corpo é o efeito, a mente é o comando, o espírito é a causa. Muitas doenças têm origem em conflitos não resolvidos. Eu não sei se vocês têm aqui algum conflito não resolvido, mas quando nós temos conflitos não resolvidos, seja em que idade for, nós vamos estar sendo sujeitos a ter doenças no nosso corpo físico. Culpas, mágoas, ressentimentos. Desequilíbrios morais e espirituais, atitudes repetidas contrárias às leis do amor e da consciência. Tudo isso vai refletir para que nós possamos ter saúde no nosso corpo físico. A nossa querida Joana de Ângeles, ela diz: a saúde integral resulta da harmonia em sentir o que eu sinto, pensar e agir. Pensamentos negativos persistentes e emoções desajustadas acabam refletindo no corpo físico. Quando isso reflete no corpo físico, o que causa? Doença. A saúde verdadeira, então, é paz de consciência, aceitação de si mesmo, perdão a si e aos outros, amor ao próximo, autoconhecimento, confiança em Deus. Cura não é só desaparecer o sintoma, é a transformação interior, porque às vezes o nosso corpo vai estar doente. Isso é muito normal. Nós vivemos num planeta ainda. Quem aqui sabe, que eu acredito que todos sabem, na escala espírita, o nosso planeta Terra, a categoria onde nós estamos. Então, nós ainda estamos num planeta onde a doença faz parte. Mas nós podemos estar com o corpo doentes e saudáveis. Isso é o que a gente está buscando. Todos nós aqui, eu acredito que estamos buscando isso. Então, a cura não é somente desaparecer o sintoma, é a transformação interior. Veja que quando a gente traz a Joana de Ângeles para os estudos, todo estudo é em volta da transformação interior, daquela palavrinha que todos vocês conhecem, que é a reforma íntima, a reforma interior, o autoconhecimento. Porque às vezes o corpo adoece para que a alma desperte, aprenda e evolua. Então, se vocês estão doentes, se tem alguma coisa acontecendo no seu corpo, nós somos convidados a enxergar dessa maneira. Não a doença como algo que é mal, mas algo que está acontecendo no nosso corpo para nos alertar de algumas mudanças que necessitamos fazer para que a nossa alma desperte, para que nós possamos aprender e, consequentemente, evoluir. Esse
É o convite que muitas vezes a doença bate na nossa porta e a gente não sabe como lidar com ela, mas tem o sentido. O corpo fala quando a alma silencia. Mais uma mensagem de Joana de Ângeles, onde ela diz: a saúde real nasce na alma. Quando o ser humano aprende a pensar com equilíbrio, a sentir com amor e a agir com retidão, o corpo responde em harmonia. A enfermidade, muitas vezes, é um convite ao autoconhecimento e à renovação interior. Cuida do teu mundo íntimo, porque nele estão as causas da tua paz ou do teu sofrimento. Aqui deu vontade de repetir, eu vou repetir. Cuida do teu mundo íntimo, porque nele estão as causas da tua paz ou do teu sofrimento. Esse mundo íntimo, o que será esse mundo íntimo? Falamos um pouquinho, foi bem pincelado, viu, gente? Foi bem rápido sobre a saúde. Agora aqui, tá todo mundo refletindo. Deixa eu olhar aqui, o que vocês vão refletir aqui? A carinha de quê? Eu tô olhando muita carinha feliz, tem alguma carinha assim, deixa eu ver, pensativos. Nós estamos tratando das emoções, coisa que nós todos conhecemos, não é? Então, as emoções são as reações internas, naturais que surgem em nós diante de situações, pensamentos ou experiência. Elas mostram como estamos interpretando o que acontece à nossa volta e dentro de nós. Então, o que acontece? Nós temos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, a surpresa. Aqui eu só coloquei as emoções mais comuns, que se eu perguntasse aqui, todo mundo iria citar essas aqui. Mas sabemos que temos muito mais. Então, como que essas emoções funcionam? Algo acontece, externo e interno. Alguma coisa aconteceu. A mente interpreta. Surge a emoção. O corpo reage. Aí vem os batimentos do coração, vem a tensão, ou vem a leveza se há algo agradável, não é? As emoções são boas ou ruins? Estou perguntando para vocês, elas são boas ou ruins? Ou elas são as duas coisas? Ou não é nenhuma coisa? O que vocês acham? Assim? Então, olha, vamos ver aqui. As emoções não são boas nem ruins. Elas são mensageiras, porque cada emoção traz um aviso. Por que existe a emoção? O que a emoção está nos mostrando? Está mostrando no nosso corpo que algo aconteceu, no mundo externo ou no nosso mundo interno. Então, o medo protege. A tristeza convida ao recolhimento. Se eu estou triste, muitas vezes eu vou fazer o quê? Eu vou me recolher. E aí eu vou ter reflexões. A raiva mostra limites feridos. Quando eu estou com raiva, né, Esther? Dá vontade de chegar e fazer aquilo, ó. Torcer o pescoço. Está me mostrando que meus limites foram feridos. O amor promove a cura. Então, com isso, o que acontece? Nós vamos conhecendo o que acontece dentro de nós, no nosso corpo, que é muito importante porque às vezes a gente não conhece. Às vezes até a gente chega a pensar que a gente não pode ter raiva. Não, eu não vou ter raiva, não. Eu sou espírita. Já escutei tanto isso. Mas como que nós não vamos ter raiva? O que nós não podemos é alimentar essa raiva. Porque raiva é algo normal, natural, que acontece com todo mundo. Mas o que não é normal, natural, é a gente se manter na raiva, porque nós vamos nos prejudicar, já vai criar uma gastrite, e aí vai ser tomado os remedinhos aí que começa com O e termina com ZOL, e não vai adiantar nada, porque depois só aumenta, aumenta e aumenta. Então, o que acontece? As emoções refletem o estado da alma. Quando não são compreendidas e elaboradas, podem gerar desequilíbrios físicos e espirituais. Cuidar das emoções é acolher o que sente. Não, eu tô com raiva.
Eu estou acolhendo o que eu estou sentindo. Eu não estou reprimindo o que eu estou sentindo, causando futuras doenças. Ah, não, eu não posso. Não, eu estou com raiva. Agora, quanto tempo que eu vou ficar com essa raiva? Isso daí é a minha responsabilidade, porque eu sei que sentir raiva não me traz benefício, nem do lado moral, nem do lado físico. Então, acolher o que sente é a gente ser sincero ao nosso corpo, é a gente não levantar o tapete, colocar do lado de lá, não, tá tudo bem, eu aguento. E eu tô falando isso que eu já fiz muito na vida, viu, gente? Então, fala aqui que, com consciência, quem já levantou o tapete e colocou muito lá de baixo e depois quem veio sentir e reclamar. E na hora que o corpo sente e reclama, dói. E na hora que dói, a gente... Não é, Esther? Então, acolher o que sente é muito importante. Compreender a origem é algo também muito importante. Da onde veio essa raiva? Eu peguei a raiva hoje, viu? Devia ter pego a alegria, mas eu peguei a raiva porque vocês não sentem, mas eu tô aqui, ó, me trabalhando, que de vez em quando eu sinto. Aí eu peguei a raiva. Da onde veio a raiva? O que que causou? A gente já sabe, é o orgulho. Porque não é o que a pessoa fez, é o que eu estou sentindo, a emoção que eu estou alimentando, que o meu pensamento está criando e que está sendo gerado essa energia em mim. Então, compreender, foi aquilo que a Esther me falou, que eu fiquei com raiva? Aí eu preciso compreender, porque depois eu vou pensar, eu vou usar os ensinamentos que a gente vem aqui, que a gente aprende no Evangelho. Mas problema da Esther. Mas eu tô sentindo a raiva. Problema meu. Porque a Esther vai dar conta do que ela fez pra mim. Tadinha de mim. Ô, Esther, te peguei de novo. Gente, eu sempre pego a Esther aqui, tá? Não liga, não. Agora, olha, o que que eu vou fazer com esse sentimento? Eu identifico e eu vou trabalhar em mim para que eu possa dissolver esse sentimento e não estar alimentando esse sentimento. Então, aqui no livro Saúde Existencial, o despertar para a essência da vida, o Alírio de Cirqueira Filho, ele nos traz uns ensinamentos muito bons aqui, que eu vou dividir com vocês. Ele diz, vivemos hoje em dia em uma sociedade de profunda inversão de valores. O valor do ser humano reside em ter, fazer e parecer, em detrimento de ser. Essa inversão de valores tem gerado uma crise existencial jamais vista em outros tempos. Devido à fragmentação do ser humano, ele tem se tornado um ter humano. Eu achei bem legal essa metáfora aqui que ele usou. Para a sociedade atormentada na qual vivemos, os valores materiais vêm em primeiro lugar. Essa busca por uma vida puramente materialista tem produzido o que a medicina e a psicologia moderna denominam de doenças de sentido. Depressão, suicídio, alcoolismo, abuso de drogas, doenças degenerativas, etc., são pedidos de socorro de uma sociedade atormentada, carente de valores espirituais próprios da criatura humana. O ser humano está carente de mais sentido para a sua vida, para a sua existência, a fim de torná-la mais saudável. Então, qual é o sentido existencial da vida de vocês? É uma boa reflexão para a gente fazer. Qual o sentido existencial? Por que vocês estão aqui? Estou falando vocês, mas eu estou me incluindo, tá, gente? Primeiramente, eu aqui me incluindo. Qual o meu sentido existencial? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo com tudo o que tem me dado, o que a vida me traz, para que eu possa melhorar o meu estado físico, mental, espiritual. Doenças diversas do corpo e da mente são vistas hoje por muitos médicos e psicólogos espiritualistas como doenças existenciais, ou seja, está acontecendo aqui e no agora, nessa existência, causadas por um distanciamento do ser humano do verdadeiro sentido da vida. Apesar de todo o avanço tecnológico, porque nós temos um avanço sensacional, as doenças que expressam a falta de sentido na vida têm aumentado de maneira assustadora.
a ponto de se tornarem verdadeiras pandemias. E se você está cansado dessa vida sem sentido, no qual os valores materiais ditam a forma de viver, mesmo para as pessoas que já têm uma concepção espiritualista da vida, busquemos em Jesus, o médico dos médicos, a diretriz para a nossa saúde das emoções. Então, Jesus, o médico das almas. Jesus, o nosso médico das almas. E a diretriz que o Alírio comenta, nós achamos aqui, no Evangelho de Jesus, nos ensinamentos que ele nos deixou. E eu deixo o convite aqui a vocês a estudarem esse livro, a não só frequentar uma vez por semana ou uma vez no domingo, porque aqui nós achamos a diretriz. Eu coloquei aqui, mas eu vou pular, porque eu tenho certeza que vocês vão dar vontade de chegar em casa e olhar desde a introdução aqui do Evangelho, onde nos mostra assim claramente a diretriz aqui. Então, essa parte aqui está na introdução. Eu só vou passar rapidinho, porque o reloginho está ali e eu tenho certeza que vocês vão querer se aprofundar e não pegar só um pedacinho de informação que eu trouxe, tá certo? Mas, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque eu sei que muitos aqui estudam o Evangelho, sabem que ele tem 28 capítulos, e que às vezes a gente escuta, o capítulo 28 é só a coletânea de preces. É só a coletânea de preces e muitas vezes não é nem visto, não é nem estudado. Mas nesse capítulo, eu vou falar para vocês, mas vocês não vão fazer o que eu vou falar. Ele é um resumo de todo o Evangelho. Ele é sensacional. Eu adoro esse capítulo 28, porque além das preces que nos ensinam a fazer, antes da prece tem um resumo de tudo o que é tratado no Evangelho. E lá é falado assim: as doenças pertencem às provas e às vicissitudes da vida terrena, são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Lembra que nós falamos disso, não é? As paixões e os excessos de toda espécie, por sua vez, criam em nossos organismos condições malsãs frequentemente transmissíveis pela hereditariedade. Nos mundos mais avançados, olha só, para onde nós vamos daqui a alguns séculos, se a gente evoluir, é claro, física e moralmente, o organismo humano mais depurado. Então, nosso organismo humano vai estar mais depurado e menos material. Não estaremos sujeitos às mesmas enfermidades que o nosso corpo. E o corpo não é minado secretamente pela devastação das paixões. É necessário, pois, que nos resignemos. Essa palavrinha aqui, tão importante, que muitas vezes a gente escuta umas interpretações erradas sobre ela. Resignar, o Evangelho nos ensina, é o consentimento do coração. O que é quando o coração da gente consente? É a gente consentir, sentir com o coração e não ficar, não, tá bom, Deus quis. Resignar tem um sentido muito profundo. Quando o coração consente, a gente aceita até a dor, sem sofrer. Passamos pela dor sem sofrimento, porque muitas vezes nós estamos falando de saúde, vêm as doenças, e as doenças doem. As doenças do corpo físico, assim como as doenças emocionais, que é a dor mais doída, é a doença da alma, a dor moral. Então, mas, se apesar de nossos esforços não pudermos fazê-lo, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos males passageiros. Mais uma vez, a resignação aqui. Suportar com o coração os nossos males passageiros.
Daqui a pouco passa. Muitos de nós aqui já estamos descendo a escada. Mas nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui, quem consegue ter a visão, quantos multiplicados de seres humanos, de pessoas aqui estudando também, se preparando para voltar. E nós estamos aqui, que Deus nos abençoe, nos preparando para o regresso também. Então, se Deus não quisesse que pudéssemos curar ou aliviar os sofrimentos corporais em certos casos, não teria colocado meios curativos à nossa disposição. E o que mais nós temos agora são os meios que nos auxiliam a conviver com aquilo que nos aflige, seja do lado físico, seja do lado moral. Então, sua solicitude previdente a esse respeito, confirmada pelo instinto de conservação, mostra que o nosso dever é procurá-los e aplicá-los. Olha lá, Antônio, a Ângela vai fazer a palestra do dever, dos direitos e deveres, então ela já tem aqui, nessa parte, um ensinamento muito bom. Nós temos o dever. Ah, não, eu vou ficar com isso, está doendo, tá? Não vai no médico, não, não vai tomar remédio, não. Deus quis assim. Deus não quer assim, porque nós temos o dever de procurar aliviar os nossos males. Até porque, para que os nossos males, na parte emocional, esteja em equilíbrio para a gente conseguir dar os nossos passos, aquela caminhada que nós nos propomos a fazer aqui. Então, ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos deu a conhecer o poder da ação fluídica, e depois o espiritismo veio revelar-nos outra espécie de força através da mediunidade curadora e da influência da prece, porque a prece alivia e muito. Vai tirar o nosso problema? Muitas vezes não, porque muitas vezes nós precisamos do nosso problema. Se a gente não passa por esse problema, nós vamos ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Eu quero evoluir. Então, é aquilo que nós vimos no começo. Nós precisamos ter o nosso entendimento de que muitas vezes as nossas doenças, elas estão acontecendo para que a gente evolua, para que a gente seja aquele diamante, aquela pedra, aquele carvão preto que vai ser machucado para que ele possa sair o brilho. Isso não é masoquismo, isso é um entendimento de que a dor muitas vezes é necessária para que nós possamos evoluir. E nesse nosso estágio é o que muitas vezes nós precisamos. Mas a Joana de Ângeles nos ensina aqui novamente no livro Momentos de Saúde e da Consciência, que a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Então está dentro de nós essa vontade, graças ao bom Deus, não é? Que já tem as sementinhas dentro de nós. E conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, emocional e o psíquico num quadro geral de bem-estar constitui um grande desafio para a inteligência humana, que milenarmente vem recorrendo às mais variadas, quão complexas experiências que têm resultado em admiráveis e valiosas conquistas. A conquista da saúde integral é meta ambicionada pela... Ah, não, isso aqui é o negócio que ficou para trás, já vou passar, desculpa. Então, ó, desse labor específico aliado a outros da ciência, apoiado à tecnologia, relativamente ao meio ambiente, aos fatores destrutivos, à vida humana, atinge hoje os mais elevados índices de longevidade de todos os tempos. Apesar de tudo isso da gente estar falando sobre a saúde, sobre os males, sobre as doenças, de todos os tempos é onde nós estamos conseguindo ter mais longevidade, porque antigamente, eu me lembro, pode ser que vocês não se lembrem, tem muitos jovens aqui, mas na hora que a pessoa fazia 30 anos, já colocava aquele bonezinho e ia para a praça, já estava velho. Com 30 anos de idade, você assim, putz, coitada da gente. Imagina, a mulher que chegasse aos 30 anos, acabou, vida. Gente, acabou. Não vai casar, não vai ter filho, já tá velha. Eu tive meu filho
com 40. Graças a Deus que o mundo evoluiu, né? Meu segundo. E tem muita gente começando agora. Então, olha como que tá bom. O homem tem conseguido banir da terra enfermidades que dizimavam no passado povos inteiros, em permanente ameaça de extinção do gênero humano. A precisão de diagnóstico e o uso de sofisticados aparelhos, hoje em dia se faz operação dentro da barriga, se opera um coração de um bebê. Olha só. E outra, tem uma pessoa na minha cidade, um parente, que ele tá com o coração de um animal. Ele tá vivendo. Já foi desenganado há muito tempo. Fez uma cirurgia, botou o coração e tá vivendo. Já tem mais de anos. Então, vocês estão notando que eu tô rapidinha por causa do relógio, né? Porque tem muita informação aqui. Mas o convite é para que vocês leiam a obra de Joana de Ângelis. Esse livro é sensacional. Todos os livros são. Mas nós estamos tratando desse assunto aqui. É o Momentos de Saúde e de Consciência, da Joana de Ângelis. Então, certamente novas doenças surgem e tomam conta das paisagens humanas, no entanto, sendo estudadas e combatidas sem trégua. Por instinto, o ser procura evitar o sofrimento ou liberar-se dele, utilizando-se de todos os recursos imagináveis. O temor do desgaste, da dor e da morte apresenta-se íncito em todos, sob o comando da necessidade de preservação da vida, que é uma bênção, evitando ao máximo os atos de desespero extremo que resultam no suicídio, esse nefando inimigo da caminhada evolutiva do espírito. Quantos de nossos irmãos, por não saberem, não acreditarem na continuidade da vida, vai pensar, não, eu estou sofrendo, está doendo demais, eu não aguento, vou parar essa dor. Mas nós sabemos que não para a dor, porque a vida continua. A vida é a vida de espírito imortal, como nós já vimos antes. Então, graças à inferioridade humana, permanecem os fatores de perturbação e desordem na área da saúde, desenvolvendo as enfermidades dilaceradoras. Mas à medida que a criatura se autodescobre, nos convidando novamente ao nosso autoconhecimento, a conhecer o nosso corpo, as nossas emoções, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, para que meu corpo está desse jeito, meu coração está aqui, estou com angústia, o que me causou essa angústia? A gente precisa fazer essa autoanálise, porque conhecendo o nosso corpo, de uma próxima vez que acontecer, opa, está começando. Então, a prece, lembra que nós falamos da prece? Então, vou assistir uma coisa boa, vou levantar o meu astral, vou cantar, vou dançar, vou fazer algo, vou ligar para a Esther, né? Depois a gente passa o telefone da Esther. Vou botar a terapia em dia aí, Luciana. Perfeito, Luciana. Então, felizmente a ciência médica alarga o seu elenco conceitual em torno da saúde e da doença, recorrendo a outras disciplinas que contribuem eficazmente para o bem-estar dos seres. As modernas constatações da psicossomática vêm demonstrar que as ocorrências patológicas nas áreas psíquicas e emocional facilmente se transferem para a orgânica. Então, o que eu estou pensando, eu sinto. A minha emoção transfere para o corpo, ensejando campo para a instalação de doenças de gênese variada. Então, tanta coisa que as nossas emoções causam no nosso corpo, que a gente não tem ideia, né? Mas aí, momentos de saúde e de consciência. E o que faz? Perturbado o equilíbrio energético de sustentação das células, os fatores imunológicos, sob bombardeio de descargas mentais, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, produz energia mental.
Elas podem ser energia mental salutar, saudável ou energia mental tóxica. Se for tóxica, está afetando, imprimindo nas células. Quantos trilhões de células nós temos no corpo humano? Esses trilhões de células estão absorvendo o que a gente pensa e o que a gente sente. E está imprimindo no nosso corpo físico aquilo que nós passamos. Muitas vezes nós podemos falar assim, eu passei por aquilo, esqueci. Tá bem, que bom. Sua mente esqueceu? Seu corpo não. Em razão disso, torna-se imprescindível o estabelecimento de uma nova era, de uma nova consciência, da responsabilidade a fim de que lúcido e equilibrado o indivíduo defina os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônicas para a aquisição de novo patrimônio da saúde, de valioso patrimônio da saúde. Jesus, em todo o Evangelho, exalta a harmonia moral, emocional da criatura perante a vida como fator essencial para a sua salvação. O estado de saúde integral. Psicoterapeuta em comum propôs o autoexame, o conhecimento, a nossa avaliação, o nos conhecer, em forma de receita para a aquisição da paz, como decorrência das propostas do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Síntese de ímpar sabedoria, o amor é a chave para o enigma da enfermidade, saúde. O amor é a chave para o enigma da enfermidade, saúde. Posteriormente, atualizando o pensamento do mestre, Allan Kardec estabeleceu na caridade a terapia para a paz e o modelo de aplicação correta para o amor. Posteriormente, atualizado o pensamento do mestre, Allan Kardec estabeleceu na caridade, isso aqui repetiu, tá? Modernamente, diversas ciências são concordes com esses programas, especialmente as psicologias transpessoal, transacional e criativa, concitando ao autoencontro a libertação do entulho mental e moral, a conquista do ego e planificação do self, do eu espiritual eterno, no seu inevitável processo de crescimento. Nossa querida Joana de Ângeles, 1992. Então, cada parágrafo desse é ensinamento aqui para nós, para que nós possamos adquirir a nossa saúde, até física. Ela usou uma palavrinha ali muito interessante, a psicossomática. Olha só essa palavrinha no que vai dar aqui. E eu vou correr, viu? Porque senão a Ângela já tá ali olhando, Cris, vai, porque daqui a pouco o relógio passa e não vai dar tempo de terminar. Então, se eu só tomar um golinho de água, Ângela. Psicossomática é a área do conhecimento que estuda a relação entre a mente, psique, e o corpo, soma, compreendendo como emoções, pensamentos, conflitos internos e experiências emocionais podem influenciar o surgimento, a evolução ou o agravamento de doenças físicas. Então, a psicossomática considera o ser humano como um todo integrado, no qual fatores emocionais, psicológicos, sociais e biológicos atuam junto na saúde e na doença. Exemplos comuns: estresse emocional, gastrite, dor de cabeça, hipertensão. Ansiedade prolongada,
problemas intestinais, tensão muscular, conflitos emocionais não resolvidos, alterações de pele, fadiga, dores crônicas. A Joana de Ângeles traz para nós que a psicossomática revela que o ser humano adoece no corpo quando ignora ou reprime os conflitos da alma. A mente, quando desequilibrada por emoções como medo, culpa, mágoa ou orgulho, desorganiza os centros de força, refletindo-se no corpo físico. Assim, a cura verdadeira não ocorre somente apenas com medicamentos, mas com autoconhecimento, reeducação emocional, terapia, né, Lu? Mudanças de atitudes mentais, amor a si mesmo. A cura verdadeira não ocorre com medicamentos. Medicamento é bom demais. Quando eu tô com dor, eu vou lá e tomo. A dor passa. Mas depois eu vou procurar saber. Meu corpo tá me avisando o quê? Porque o corpo fala. O corpo fala. E tem um livro sensacional que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar aqui para vocês. É O Corpo Guarda Marcas. É sobre trauma. É fantástico o que a neurociência está trazendo agora. Os tratamentos, as terapias, a maneira de compreender que o nosso corpo guarda as marcas de tudo o que a gente passa. Trazendo as nossas marcas passadas, porque nosso perispírito, o modelo organizador biológico do nosso corpo físico, a gente traz uma bagagem. Mas aqui, desde a gestação, lá quando a gente está lá, aquela célulazinha parecendo um sapinho, e que vai, guarda tudo. Tudo que a nossa mãe passa está guardado. Tudo que nós passamos na primeira infância está guardado. Tudo que nós passamos na segunda infância está guardado. Tudo que nós passamos na terceira e assim por diante. Está tudo guardado no corpo físico, assim como no nosso corpo espiritual. Então, é o corpo guarda-marcas Bessel van der Kolk, esse nome. Mas depois, se alguém quiser, eu posso passar a pronúncia certa, a correta. É sensacional esse livro. E a reconciliação interior, porque é necessário a gente reconciliar com nós mesmos. Errei. Pois é. E tá bem. Sacode a poeira do pé. Vamos errar uma outra coisa agora, pelo menos, mas não continuar cometendo os mesmos erros para que a gente possa dar um passo para frente, não é? A reconciliação interior é muito importante. Então, a enfermidade é um pedido de socorro da alma. Quantas e quantas vezes a gente sente uma coisinha, sentiu febre, correu, tomou remédio. A febre, eu achava que era algo que não era bom. Aí depois eu vi descobrir, gente, a febre está avisando. Tem alguma coisa no seu corpo. Tem alguns bichinhos ali que tá demais. Então procura saber o que é. Não só combate a febre, mas qual é a causa, qual é a parte que não está legal, que está inflamado, que está inchado, às vezes é tudo, né, Eugênio? É braço, é coluna, é pé, é os dedinhos do pé, é tudo. Mas é o corpo avisando, muitas vezes o corpo está já expurgando. Hoje mesmo eu estava falando com minha mãe, pois é, para me caminhar eu tenho que fazer escalda-pés. Mas não tem nada não, mãe, isso faz parte. Eu tô só, tá extraindo, faz parte. Né? Porque é a verdade, tem que fazer escalda-pé. Os jovens que estão aqui, tem muito jovem aqui, deixa eu ver. Tem alguns. Sabe o que é escalda-pé, Lídia? Pois é, o relógio está indo. Então, gente, ó, nós não vamos conseguir finalizar a nossa palestra, porque não chegou nem na metade.
tá? Pois é, Ângela marca a parte 2, quem vem fazer? A Esther. Já tá aqui, Esther, tu vem. Tem muita coisa depois daqui, tá? Então, se a Ângela tiver vaga aí mais na frente, a gente pode realmente fazer a parte 2, porque é muito interessante esses estudos que estão mostrando para nós que nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, mesmo tendo as nossas dores, as nossas doenças. Se o nosso mental, emocional estiver equilibrado. E é isso que o Evangelho nos traz, nos propõe o nosso equilíbrio emocional. Tá bem? Então, muito obrigado. Eugênia está aqui. Obrigada, Cris. Nossa. Obrigado a todos os irmãos que estão aqui presentes, principalmente os nossos irmãos que nos seguem através das nossas redes sociais. A nossa gratidão eterna, com um desejo imenso de um 2026 com um recomeço maravilhoso nas nossas vidas diárias. Muito obrigado. Bem, gente, nós vamos passar